um projeto de 2.000 me fez chegar num projeto de 70, gente. Qual foi o projeto mais desafiador que você já elaborou e que você sabia que não estava pronto, até pensou em desistir, mas você falou, eu vou pra cima? Meu celular não mexia, mas só abriu o WhatsApp. Falei, perfeito. E esse cara faz mais de 40 mil reais por mês com o projeto. Seja bem-vindo ao podcast Elétrica ao Poder, o podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a empreender e ser bem-sucedido na profissão. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Estamos aqui com o engenheiro Moacir Santos, especialista em projetos elétricos em geral. É uma lenda viva no mercado de projetos elétricos. E hoje o podcast promete, hein? Promete. E promete demais porque eu tô com uma camisa especial aqui, inclusive, né? Então, queria até mostrar pra vocês. Camisa Excelente. muito parecida. A gente tem um bom gosto, hein, Anderson? E o que é essa camisa? Coloca na tela aí também, produção. Produção, ó, essa camisa é a Mega Black Elétrica Vitalícia, que vai ser revelada no dia 13 de novembro, quinta-feira, às 19 horas. Mas pode dar pelo menos uma palhinha? O que é essa? O que vai rolar nessa Black Elétrica Vitalícia? Eu vou te dar uma palhinha em uma palavra, meu amigo Anderson. A palavra vitalício. Olha. Nessa palavra. Essa é a palhinha da Mega Black Elétrica Vitalícia, 13 de novembro, quinta-feira, às 19 horas, meu amigo. Então vem coisa boa por aí, hein? Vem coisa boa por aí e eu queria até aproveitar esse momento para agradecer, né, eu estar presente aqui no seu podcast. Eu sou um telespectador do seu podcast, meu amigo. Então, assim, estar aqui é muito especial e nessa parceria também, firmando essa parceria que a gente já anunciou também, é muito especial. Perfeito. E eu agradeço, tá certo, por ter aceitado e ter vindo presencialmente fazer esse episódio. E quem ganha com tudo isso são todos vocês, tá ok? Então, já deixa aí, olha, o teu like, certo? Curte, nos segue nos canais para que você não venha perder nenhum conteúdo como esse. Exatamente. Porque uma das coisas, Moacir, que é complicado e a gente vai falar sobre ao longo do podcast, uma das coisas que é uma grande dificuldade hoje em dia é o conhecimento aplicado à realidade prática de mercado. Exatamente. Então, trazer uma pessoa que já vivenciou e que vivencia os desafios na prática do mercado, isso faz toda a diferença. Porque melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos coleguinhas. Isso. Então, é isso aí. E antes de falar do tema desse podcast, nós temos alguns patrocinadores oficiais. Então, esse podcast é um patrocínio. O nosso primeiro patrocinador, Primata Tecnologia Eletrônica. E a Primata? A Primata, o que ela vende de soluções para o mercado, Moacir? Você sabe? Rapaz, eu tenho uma ideia, mas você pode me explicar melhor. Manda bala. A Primata, ela é uma empresa focada no seu DNA, tecnologia, mas tem um dos produtos que ela entrega diversos produtos na parte de análise de energia, medição de energia. Só que tem um produto dela que é queridinho do Brasil, que são os analisadores de qualidade de energia classe S. Show. E por que eles são um dos queridinhos, que eu gosto tanto? Porque ele é o analisador de energia do consultor, especialista em consultorias elétricas, um engenheiro eletrotécnico, que quer trabalhar com isso, rentabilizando, ou seja, a pessoa que tem uma mentalidade empreendedora para trabalhar com consultorias. Show. Porque além da qualidade técnica das grandezas elétricas que esse equipamento ele entrega, ele tem um grande diferencial, que é justamente a facilitação de parametrização para poder conectar na instalação elétrica do cliente para obter esses dados de grandeza elétrica. Então é um equipamento muito prático que veio para ajudar os profissionais, os consultores, né, a realizar consultorias de forma mais ágil e com segurança. Então pensou em qualidade de energia e medição, Primata Tecnologia Eletrônica. Show de bola. Isso aí. Primata e temos mais algum patrocinador desse podcast? Temos mais um patrocinador, gente. Olha só, eu tô me sentindo aqui no Flow Podcast, anunciando patrocinadores. Olha que maravilha. A gente tem um grande patrocinador, que hoje é um grande parceiro nosso da comunidade, projetista de elite, Anderson, que é a Auto QI, né? E quem já trabalhou com, na época, chamava QI elétrico, sabe? Então, a Auto QI é um software, e na verdade a Auto QI trabalha com diversos tipos de softwares, não só voltados para engenharia elétrica, mas também, projetos elétricos especificamente, mas também é um software voltado também para a parte estrutural, né, hidráulica. Então a gente tem também um grande patrocinador que é a Auto QI. E vamos lembrar, eles estão patrocinando essa nossa Mega Black Elétrica
vitalícia, meu amigo. Aqui estamos Ficou muito linda essa camisa, hein? chiques demais, ficou bonito. Tô até dormindo com ela, Anderson, pra você ter noção. Então, a gente tem um grande patrocinador também, além da Primata, que é a AutoQI, pessoal. Então, softwares da AutoQI, quer trabalhar com um projeto elétrico ágil, de qualidade também. AutoQI, patrocinador aqui da Mega Black. É isso aí, maravilha. E nesse podcast, o tema que nós vamos estar debatendo é até aproveitando a expertise de um engenheiro eletricista, projetista, especialista que está no campo de batalha, Com certeza. sofrendo as mesmas dores que muitos de vocês que estão nos assistindo, né? Porque é o seguinte, na teoria, no papel, o papel aceita tudo, mas na prática a realidade é outra. É claro que a teoria ela é muito importante e ela traz a fundamentação para que a prática ela venha sair com excelência e segurança, né? Isso. Perfeito. Como meu pai dizia, Anderson, a teoria na prática é outra. É verdade. A teoria na prática é outra. É verdade. E o tema desse podcast, nós vamos falar sobre como ser bem-sucedido no mercado de projetos elétricos. Essa é uma grande, eu tenho certeza que é uma das coisas que os profissionais, engenheiros eletricistas, eletrotécnicos, que querem trabalhar de forma empreendedora, é uma das coisas que eu tenho certeza que eles mais querem, né? Como ser bem-sucedido na sua profissão. E então vamos ver se o mercado de projetos elétricos é um mercado que vai encher os seus olhos. Vamos ver se faz sentido, se vai dar match e se é possível, de fato, ser bem-sucedido trabalhando com projetos elétricos. Show de bola. Vamos ver se vai dar match, gente. Vai Excelente, lá. excelente. Manda bala. E eu queria começar, Moacir, que você falasse um pouco aí, se apresentando em relação a como é que foi o início da sua carreira e como é que foi o início da sua carreira na engenharia elétrica. Já começou empreendendo, trabalhou para alguém? Como é que foi essa sua jornada no início da sua carreira? Show de bola. Eu vou começar do início. Tava lá no ensino médio, cara. Ensino médio, pensando na vida, falei, o que eu vou fazer da vida? Eu era um cara que gostava demais de matemática, né? Todo mundo que trabalha com engenharia. Se você trabalha com engenharia, quer trabalhar com engenharia e não gosta de matemática, sai dessa área, meu amigo. Vai fazer outra coisa na área de humanas. Porque se você vai entrar na engenharia de verdade, né, Anderson? Você tem que gostar de matemática. E uma das coisas, mínimo, né? Exatamente. E olha só o que eu pensava na época, cara. Eu pensava o seguinte, olha, eu não quero ser um professor de matemática de uma escola. E eu pensava o seguinte, por que um professor de matemática de uma escola, ele não vai conseguir escalar? Olha o que eu pensava naquela época. Ele não vai conseguir escalar tanto, não vai conseguir crescer tanto. Então, vamos ver uma profissão que vai ter matemática, mas que dê um pouco mais de dinheiro. Olha o que eu pensava. Uma profissão que tenha matemática, que dê um pouco mais de dinheiro. E eu falava assim, eu acho que engenharia civil tem matemática, mas não é tanto do jeito que eu quero. Porque eu gostava demais antes. Gostava demais e gostava de matemática avançada. Pra você ter noção, eu estava no ensino médio, eu gostava de ficar trabalhando com integral e derivada e nem via isso na faculdade. Então eu gostava demais de matemática. Coisa de nerd, né? Coisa de nerd. E aí eu pensei assim, vou pesquisar uma área que tenha muita matemática. Olha a ideia, né, cara? Olha o que eu pensava. Muita matemática. E aí, e que tenha mais rentabilidade. E aí eu achei a engenharia elétrica. Falei, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou fazer engenharia elétrica. E a ideia da engenharia elétrica começou por esse pensamento. Puro e seco, do jeito que eu tô te falando. Gostava de matemática, queria um curso que tivesse muita matemática, mas que rentabilizasse mais. E a engenharia elétrica foi o que eu escolhi. Então eu escolhi engenharia elétrica por causa disso. Não era porque quando eu ia numa aula de física, eu gostava de ficar trabalhando com a fórmula de Thevenin. Não tinha nada a ver. Eu gostava da matemática, mas queria uma área que tivesse matemática, então eu escolhi a engenharia elétrica. Foi assim que a engenharia elétrica apareceu na minha vida. E nos primeiros módulos da faculdade, nos primeiros cursos, eu amei. Por quê? O que a gente via? Geometria analítica, álgebra linear, cálculo 1, 2 e 3, né? Então aí nos primeiros primeiros anos da engenharia elétrica, o que a gente via era só matemática. Eu estava no paraíso. Não pensava muito no mercado. Eu fui para começar a pensar no mercado depois. Mais ou menos qual período você começou a despertar? Tipo, olha, nem só de teoria e matemática vive o homem. Eu preciso viver de finanças também. Quando foi que você começou a despertar essa questão para essa parte financeira em si? O meu despertamento ele demorou. Porque é o seguinte, a faculdade de engenharia elétrica é uma faculdade que ela vai ter exatamente o que o Anderson estava falando no início. Muita teoria, prática, quase nada. Quase nada de prática.
E aí eu comecei a pensar, para onde que eu vou nesse caminho? Porque eu só estou vendo matemática. Você me tornar um professor de matemática. Eu vou me tornar um professor de matemática, que era o que eu temia. Não queria ser somente um professor. Hoje eu me vejo um professor com muito orgulho, mas eu sempre quis, além de ser professor, trabalhar na área. Queria sempre fazer os dois. Gostava muito de ensinar, inclusive eu fui monitor na minha faculdade de cálculo 1, 2, 3. Gostava de ensinar naquela época, mas eu não queria ser um professor só de matemática. Eu queria atuar na engenharia. E vai dando essa vontade. Vai chegando um momento que você está na faculdade que você vai sentindo, pô, o que eu vou fazer na minha vida? Porque eu só estou vendo matemática. E a minha mentalidade era o seguinte, eu tenho que saber, eu tenho que aprender alguma coisa, porque na faculdade eu não estou aprendendo. Era isso que eu pensava. Eu tenho que aprender algo, porque aqui eu não estou aprendendo de fato a ser um engenheiro. Era assim que eu me sentia. Então, lá no quinto período, mais ou menos, quinto, sexto período, eu senti a necessidade de procurar um estágio para ter experiência prática na área. Foi mais ou menos nessa época. Então, aí que apareceu a necessidade de procurar um estágio. E nessa época, quando você precisa procurar um estágio para desenvolver habilidades práticas alinhadas com a realidade do mercado e também para poder começar a ganhar os seus primeiros frutos financeiros do conhecimento. Um dinheirinho. Não faz mal a ninguém, né? De jeito nenhum. Mas e aí, quando você foi em busca de estágio, teve alguma área específica nesses 5 períodos que você cursou que já despertou a tua atenção em relação... eu quero seguir por esse caminho para testar na prática, para verificar se eu vou gostar, se é rentável. Teve alguma área específica? Anderson, eu fui o cara que eu fiz o seguinte. Eu fiz o meu... E, na verdade, é bom lembrar, pessoal, que eu já trabalhava como vendedor para pagar a faculdade. Então, eu trabalhava como vendedor na Oi. E isso depois o Steve Jobs fala muito disso, né? Ligar os pontos depois, conectar os pontos depois. E isso eu percebi que trabalhar na Oi naquela época me ajudou muito a vender. Porque o engenheiro que quer trabalhar de forma autônoma, ele tem que pensar em vender. Você quer trabalhar de forma autônoma? Quer. Vou estudar muita técnica? Vai. Mas também precisa estudar vendas. Precisa saber vender, precisa saber conversar com o cliente. Então, eu percebi que isso me ajudou muito depois. Nessa época, então, eu trabalhava na Oi. Depois eu fui trabalhar na TIM. Trabalhei na Oi e na TIM como vendedor. Eu vendia para empresas. Então, eu lidava diretamente com empresários, com os donos de empresa. Né? Então, a postura que eu tive que aprender desde o início, a conversa que eu tive que aprender desde o início, me ajudou muito a vender depois projetos elétricos. Mas eu fui atirando para todo lado. Você perguntou o que eu... é área de projetos. Eu fui atirando para todo lado, fui enviando currículo. E o primeiro que me aceitou, eu fui. Né? E era justamente uma empresa de projetos elétricos. Era uma empresa de projetos. Então, eu fui ser estagiário de um projetista. Quais eram os tipos de projetos? Né? Porque quando a gente fala em projetos elétricos, a gente tem uma gama de vertentes, né? Sim. Então, essa é a maravilha da engenharia elétrica. Porque, embora a engenharia elétrica ela já seja ampla em várias áreas, quando você nicha uma área, por exemplo, projetos elétricos, ainda tem várias oportunidades, né? Então, essa empresa especificamente, ela trabalhava com qual tipo de projeto elétrico? Essa empresa trabalhava com projetos elétricos de baixa tensão, subestação aérea, subestação abrigada, rede de telefonia, antena e cabeamento estruturado. Trabalhava com SPDA. Essa empresa trabalhava com todos os tipos de projetos elétricos que você pode imaginar. Então, se você Acho que quando você chegou lá, você falou, cheguei na Disneylândia do engenheiro eletricista. Cheguei na Disneylândia do engenheiro eletricista. Porém, eu não entendia bulhufas. Eu não entendia nada. E a hora que já tinha passado, eu acredito, a matéria de instalações elétricas na faculdade, que envolvia projetos elétricos, mas eu não entendia, não sabia nem como é que funcionava um retorno de iluminação. Nossa. Quem hoje me vem ensinando a parte de projetos elétricos, me vem com treinamento completo, que a comunidade nunca imaginou que eu, em determinado período, não sabia. Mas todo mundo tem um começo, gente. Todo mundo começa do zero. Não adianta você achar, né, Anderson, que vai começar e vai falar, nossa, eu vou começar aqui, eu já vou começar sabendo tudo. O negócio é o seguinte, você tem como começar com uma oportunidade. É igual a Mega Black. Você tem como começar com uma oportunidade de ter 2 treinamentos vitalícios. Na minha época não tinha isso. Então eu tive que aprender realmente na raça. Não tinha conhecimento. Cheguei lá, era o paraíso? Não foi bem assim. Não foi bem assim antes, porque eu cheguei
E aí, no estágio, achando que era uma coisa. E, na verdade, quem começou a me supervisionar, ele me colocava demais para dobrar a prancha, cara. Então, eu era aquele moleque, e eu sou muito desastrado. Eu não consigo dobrar uma roupa. Pensa dobrar uma prancha. E aí, eu saía mal do estágio, porque eu estava aprendendo a dobrar prancha. Eu comecei a me tornar um especialista, um dobrador de prancha profissional. Estava aprendendo a dobrar prancha, mas não estava aprendendo o projeto. E aí eu fiquei uns bons meses dobrando pranchas, cara. Ficava lá, sinceramente, gente. Eu ficava lá, Moacir, dobrando prancha. Dobrando prancha. E é interessante você trazer isso, só abrindo aspas, que muitas das vezes quem está nos assistindo vê Moacir hoje, um dos maiores especialistas em projetos elétricos do Brasil. E aí muitas das vezes olha para o Moacir e pensa, cara, esse cara deve ser algum gênio. Esse cara já deve ter começado grande. E muitos ainda cometem um erro maior, sabe qual é? Querer comparar o seu palco com o bastidor que ele está vivenciando naquele momento, mas não sabe os bastidores no início da carreira do Moacir. Então é interessante você trazer isso, porque eu tenho certeza que nesse momento está ajudando muitos profissionais que estavam achando que, cara, eu acho que tem algum problema comigo. E olha só, não tem problema com você. Todo início é desafiador. E é bom você trazer essa realidade, porque na internet é muito bonito, né, a gente contar vitória, mas contar os desafios, isso eu tenho certeza que vai ajudar muitos que estão nessa fase, iniciando, alguns até pensando em desistir. Então, olha só, não desista, porque com dedicação, olha, não tem nada no mundo que resista uma pessoa determinada, com muita dedicação e que vai fazer até dar certo. Não tem plano B. Tem um cara que eu sigo, que ele se chama Misha Menezes. E o grande Misha, ele fala o seguinte, que eu adoto essa frase, inclusive passo essa frase para o pessoal da comunidade projetista de elite. Eu quero ver o que acontece se você não desistir. Você já parou para pensar nisso? Não é que esse podcast vai ser um podcast de coach, gente. Mas a gente precisa ter uma mentalidade de vencedor. Se a gente quer vencer, a gente vai ter mentalidade de quê? De perdedor? Se você quer vencer na vida, você tem que ter uma mentalidade de vencedor. E uma das mentalidades de quem realmente vence e consegue é a mentalidade de você não desistir. Eu quero ver o que acontece se você não desistir. Eu poderia ter justamente desistido naquele momento, ficar dobrando prancha. Sabe o que eu fiz, Anderson? Eu fiquei dobrando prancha. E um momento eu não aguentava mais dobrar prancha. E eu cheguei para o meu supervisor na época e falei para ele que eu queria aprender. Falei, olha, eu tô só dobrando prancha. Eu queria aprender de verdade, né? E eu só quero puxar um gancho também, Anderson, para uma coisa importante. Ficava dobrando prancha e ainda trabalhava como vendedor, tá? Então, trabalhava à tarde na empresa de projetos e de manhã eu trabalhava como vendedor. Então, eu era estagiário e era vendedor. E à noite eu fazia faculdade. Gente, Tripla jornada. Tripla jornada. A minha realidade não é diferente da realidade de ninguém. E não foi diferente da realidade de ninguém. Trabalhava normal, estudava à noite. Trabalhava como vendedor, estudava à noite, pronto. Minha realidade não é diferente da realidade sua, da realidade de ninguém. Tem gente que muito pensa assim, o Moacir nasceu em berço de ouro. Quem dera, meu amigo, se eu tivesse nascido em berço de ouro. E eu acho que se eu tivesse nascido em berço de ouro, seria pior. Seria pior. Porque quando a gente tem menos e a gente corre atrás, a gente faz por merecer, o negócio é diferente. Tá? Então eu realmente comecei do zero mesmo. Do zero mesmo. E me orgulho demais disso. Dobrei prancha e simplesmente falei pro meu supervisor que eu não queria mais aquilo. E aí ele fez o seguinte. Ele me deu uma norma de concessionária. Não era a concessionária da época, que era a Celg. Não era. Ele me deu outra norma e ele falou o seguinte. Eu quero que você desenhe no AutoCAD. Nossa. Tudo que tá aqui, tudo de desenho dessa norma você vai desenhar. Porque ele já queria ter os modelos prontos e ele não tinha. E só abrindo um parênteses, nessa época aí, eu tenho certeza que era como na minha época quando eu iniciei, essa norma, ela era impressa ainda ou já era em PDF, digital? Essa norma era em PDF, mas não dava para passar pro cara. Não era vetorizado os desenhos? Não era vetorizado. Nossa. Então eu tinha que desenhar. E eu descobri, rapaz, um talento. Que era o talento pro desenho. Então eu aprendi AutoCAD lá, desenhando. Então eu vou dar uma dica para você. Você quer aprender AutoCAD? Pega as normas da sua concessionária e não vetoriza, não transpõe, não usa o import. Pega ela e desenha. Quero ver se você não vai aprender AutoCAD. Faz na unha ali, manual, Faz raiz. na unha, nada bate a prática, meu amigo. E aí eu comecei a desenhar, e aí eu vi que eu tinha um talento para desenho, meus desenhos ficaram bons demais, cara. Meus desenhos ficaram fera demais. E aí
ele viu que eu tinha esse talento e me colocou, pouco a pouco, a desenhar, né, para ele e a projetar. Só que aí ele saiu da empresa e aí eu fui justamente pro dono da empresa, ser estagiário do dono. E aí, quando eu fui comecei a ser estagiário do dono, aí de fato que eu comecei a aprender projetos elétricos. Inclusive, eu quero até abrir um parêntese aqui para falar dele. O William que não sei se ele vai assistir, ele não é desse tipo de gente que assiste, mas vai ficar gravado. William, você me ajudou demais. Você me ensinou a ser muito do que eu sou hoje, de projetista. Então, eu agradeço demais a ele por isso. Então, tudo que eu perguntava, ele passava. E eu falei, que legal essa pessoa. E aí eu comecei a pensar nisso, Anderson. Que legal, uma pessoa que a gente pergunta tudo, ele não quer amarrar a informação. Ele passava tudo para mim. Né? Então, sou muito grato a ele por isso. Ele passava tudo e me ajudava a estudar mais. Né? E foi a partir desse momento que eu comecei a aprender cada vez mais. Perfeito. E aí você começou a se desenvolver nos projetos, Sim. Trabalhava para essa empresa, começou a desenvolver habilidades em diversos tipos de projetos da engenharia elétrica, só que em paralelo você tinha ainda a tripla jornada, né? Ainda trabalhava como vendedor, na área de vendas. Isso. E ainda estudava. Estudava. E vamos só avançar um pouquinho para o final da sua graduação. E aí você continuou nessa saga. Continuei na saga. E aí você chegou ao final da graduação, concluiu a graduação. E como é que foi daí para frente? Foi só maravilhas? Teve alguma dificuldade? Continuou nessa empresa? Qual foram os próximos passos do Moacir nessa jornada? Show de bola. Saí da empresa de vendas e fiquei somente em projeto. Fiquei em projeto. Ainda nessa empresa? Ainda nessa empresa. Fui efetivado na empresa. O salário que você recebeu nessa empresa já cobria o que você ganhava em vendas? Ou você saiu dando um passo atrás na área financeira, enxergando o que poderia acontecer no futuro? Cobria. Então eu comecei na época, a gente está falando aí de 2015, 2014. Então eu já faturava aí por volta de R$4.000 por mês com projetos, cobria a parte de vendas, dava para me pagar a faculdade, sobrava dinheiro. E na verdade ele começou a me pagar de verdade, gente, e foi muito nobre da parte dele também, antes mesmo de me formar. Então eu já recebia muito bem, um estagiário que recebia lá seus R$700, R$800, ele me pagava lá 4.000, 5.000. Então tinha meses que eu ganhava até R$6.000. Então para mim era uma maravilha. Foi aí que eu decidi sair da parte de vendas, da área de vendas. Mas lembrando que essa área de vendas me ajudou muito a vender depois. E lá eu era mais técnico, então não tinha contato com o cliente. Só que eu comecei a observar uma coisa, Anderson. Os projetos chegavam e era projeto de 20.000, 30.000, né? E o meu chefe, né, o William, ele sempre falava, né? Ele explicava, ele não amarrava informação. E aí eu comecei a ver, nossa, que legal, cara, que massa. E eu perguntava como é que era a jornada dele, como é que ele começou. E ele falava, eu comecei do zero. Não tinha nenhum cliente, fui trabalhando, fui mandando mensagem para as pessoas, fui conversando com essas pessoas e deu certo, né? E aí eu me espelhei nele para isso. E eu tinha uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Eu tinha o bichinho do empreendedorismo dentro de mim, né? E esse bichinho de empreendedorismo eu chamo de intuição. Então eu tinha a intuição de que se eu abrisse um negócio para mim, ia dar certo. Eu iria passar por dificuldades. Eu tinha essa noção. Porque não há nada que você não comece que você não passe por dificuldades. Vamos relembrar uma coisa? O seu primeiro emprego foi fácil ou difícil nos primeiros dias? Com certeza foi difícil. Eu tenho certeza disso. Foi muito difícil. Né? Quando você aprendeu a andar de bicicleta, os primeiros dias, quando você aprendeu a andar de bicicleta, você caiu ou não? Não é possível que você subiu na bicicleta e já começou a andar. Com certeza você caiu. A vida da gente é assim. Eu sabia que se eu fosse empreender ia ser difícil, porque quando eu comecei na área de vendas também foi difícil. Quando eu comecei na área de projetos foi muito difícil, só fiquei dobrando prancha. Pensa você ficar meses dobrando prancha. Você ia ficar feliz? Não ia. Tudo é difícil. Mas essas coisas eu acredito, Anderson, que é uma provação pra gente. Verdade. Eu acho que o universo pensa assim, vamos ver se esse cara vai aguentar o início, só pra a gente depois premiar ele e ver que é possível ele fazer. No início seu sempre vai ser difícil, seja na área de projetos, seja na área de consultoria. Se fosse fácil, todo mundo fazia, eu sempre falo disso. E muitos desistem, muitas das vezes, quando a gente está muito próximo de romper aquela etapa de maior dificuldade, né? Muitas das vezes ele já está próximo ao prêmio e desiste. Isso que é
Que é triste, né? Tem uma figurinha que eu gosto bastante, que é a figurinha do cara cavando, procurando um Já vi diamante. essa, bacana. Coloca aí, produção, se a produção do Anderson puder colocar. Cavando um diamante, cavando um diamante, cavando um diamante. Chega, o cara tá perto e fala, vou desistir. O diamante tava lá, era só ele fincar a última vez e o diamante ia aparecer. É do mesmo jeito, a gente nunca sabe quando vai dar certo. Mas o que a gente precisa fazer então? Não desistir, né? Não desistir. E aí, eu não tinha muita coisa mastigada, né? Eu fui aprendendo, fui estudando. Só que hoje, pensa bem, Anderson. Vamos pensar comigo, gente? Você entra em 2 treinamentos mastigadinhos. Vitalício. A única coisa que você precisa fazer é correr atrás de seus clientes e prospectar. E aí? Não tá mais fácil? Hoje em dia é muito mais fácil. Na minha época não tinha treinamento. Na minha época não tinha nada disso. Então hoje as pessoas têm uma oportunidade imensa de aprender com quem está no mercado. De aprender com quem está começando do zero. Isso é um grande diferencial, né, Anderson? E antigamente eu me lembro assim, no meu primeiro projeto, quando eu fui pedir informação de o que precisava fazer ali, o que era necessário, para saber qual era o caminho das pedras. Cara, a quantidade de não que eu tomei foi muito grande. Porque na engenharia elétrica, essa realidade está mudando. E muito por culpa sua e minha nesse mercado, em relação a os profissionais terem essa consciência de comunidade. Vamos se ajudar, porque se a gente cresce, o mercado é como se fosse uma maré. Se a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Nós somos esses barcos, né? Isso. Só que antes não tinha esse negócio de barco, não. Era cada um por si. E as pessoas com mais experiência, qual a mentalidade que eles tinham? Se eu for ensinar ao Moacir, o Moacir vai virar o meu concorrente e vai tomar os meus clientes. Então, essa era uma mentalidade normal da época. Então, quando eu começo a observar, quando eu vejo as suas lives gratuitas, cara, meu amigo, eu pagaria caro para assistir muitas das aulas gratuitas que você entrega. E aí, quando você começa a ver por exemplo, um produto como esse, da Mega Black Elétrica Vitalícia, você ter acesso aos melhores treinamentos de projetos elétricos e é completo. Desde a parte do projeto, instalações elétricas de baixa tensão, os projetos complementares relacionados à área elétrica, né? A parte de telecom, TV, o que mais? SPDA, subestação aérea, subestação abrigada, cabeamento estruturado, rede de telefonia, antena, projeto elétrico de baixa tensão, comercial, predial, padrão concessionária, rede de distribuição 3,8 kV 34,5. É realmente insano. E é merchan mesmo, gente. É merchan mesmo. Porque isso aqui, do jeito que está acontecendo agora, nunca existiu. E nem vai existir depois. Esse é o momento e essa é a oportunidade. E é merchan mesmo. E vai acontecer no dia 13 de novembro, quinta-feira, às 19 horas. 19 horas você vai descobrir. Conselho que eu dou para vocês? É o seguinte. Vai ser ao vivo, ok? Dia ao vivo. 13 de novembro, quinta-feira, 19 horas. E o que eu recomendo? É que você esteja lá ao vivo. Senão... tem que estar ao vivo. Possa ser que você se arrependa pelo resto da vida por não estar ao vivo na Mega Black Elétrica. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender, vai ser insano. E eu vou falar uma coisa pra você. Você deve estar pensando, pô, é o treinamento do Moacir, que é a comunidade projetista de elite, e é o treinamento do Anderson. Vitalício, eu já sei o que vai acontecer. Calma. Tem um negócio que eu vou explicar pra vocês que se chama bônus. E aí você vai ver, a oferta vai ser revelada nesse dia e nesse horário. E a gente costuma muito premiar as pessoas que são comprometidas, né? Que são comprometidas. Quem chega primeiro, os comprometidos sempre vai beber água limpa. Sempre. Essa é a verdade. Então se prepara, que o negócio vai ser insano. Vai ser insano. Isso aí. É merchan mesmo e não tem essa, porque uma oportunidade dessa antes não tinha na minha época. Não tinha, cara. Então eu aprendi realmente na raça. É óbvio que eu tive uma pessoa que não amarrava informação e aí eu comecei a ver a importância da pessoa de compartilhar. Então hoje é o espírito muito que tem na comunidade projetista de elite, eu acredito que também tenha na sua comunidade, que é o espírito da gente compartilhar a informação, né, cara? E eu vi, nossa, que legal essa pessoa fazendo isso. E quando você compartilha informação, gente, existe uma coisa que se chama reciprocidade, tá? Então se você compartilha informação, a outra pessoa vai se sentir também na obrigação de te ajudar. E é o que eu faço muito hoje com os meus clientes, Anderson. Então eu procuro ter clientes de outras engenharias. É uma técnica de venda que eu uso também. Então, se o cara é projetista hidráulico, e às vezes eu prospecto, ou seja, entro em contato com projetistas hidráulicos, e aí depois volta e meia vai surgir uma oportunidade para mim de alguém querendo hidráulico também, eu pego e passo para ele.
Ele nunca passou o projeto para mim, mas eu quero investir nesse cara. Então eu passo uma oportunidade para ele. Falo, ô fulano, tudo bem? É o seguinte, olha, eu tô te passando esse projeto aqui, né? Já que você falou que a gente possivelmente vai firmar uma parceria, eu já tô te passando um projeto aqui para você orçar. O que esse cara vai pensar? Poxa, que cara legal. Total. Ele vai ativar a reciprocidade nele e vai indicar um projeto para você também. Então isso ajuda também na área de vendas, tá? Você quer investir em alguém? Passa um serviço para ele, passa uma oportunidade para ele. Né? Não só a gente acha que a única maneira da gente vender é oferecendo a venda, mas tem uma maneira da gente vender que é muito boa também, que eu acredito que você sabe, é ajudando as pessoas. Então muitas vezes quando eu estou trabalhando com um cliente, eu ajudo ele antes dele me pagar. No orçamento, a hora que a gente está fazendo o orçamento, a proposta de vendas, eu já trato esse cliente como se eu já tivesse vendendo, já tinha vendido, ele já me pagou. Então eu faço tudo para esse cara e falo, nossa, gera a reciprocidade dele fechar comigo. Então é muito importante você que está assistindo, né? Eu e o Anderson a gente fala muito de venda também. Você atender o cliente antes de vender, gente. Isso é fundamental. Né? E vendas, o tema do podcast, ele, embora não seja diretamente ligado a vendas, mas o assunto de vendas está tão dentro do nosso DNA, de quem empreende na área da engenharia elétrica, que não tem como a gente deixar de fora. Você ser autônomo e não falar de venda. Mas vamos depois fazer uma live ou um podcast para a gente falar apenas sobre estratégia de venda. Por isso que o Moacir falou, esse é um canal estratégico de vendas, parcerias. Isso. Através de parcerias. E parcerias não é qualquer parceria, é parcerias estratégicas. Então, como conquistar o parceiro certo? Porque o parceiro errado, ele pode prejudicar, pode ferrar você. Demais. Mas como prospectar o parceiro certo e fazer uma parceria ganha-ganha? Então, existem estratégias para se trabalhar com eficiência esses modelos de vendas e de negócio relacionado à área comercial, né? Exatamente. Maravilha. Mas aí você se formou, continuou nessa empresa trabalhando, trabalhou por quanto tempo até você falar, sabe uma coisa, vou trabalhar por conta própria? Isso. Eu me formei em 2017 e aí quando eu me formei, o bichinho do empreendedorismo, na verdade, não era só uma picada, já tinha tomado conta de mim por completo. Não era só uma picadinha de mosca, mas não. Já tinha tomado conta de mim por completo e eu já cheguei num ponto que, tipo assim, eu preciso começar. Só que eu precisava de um gatilho para começar. E esse gatilho foi o seguinte, eu fazer um cartão. Cartão de visita? Cartão normal? de visita. Então, assim, eu trabalhava na empresa, já ganhava meus 4, 5 mil reais. Sabia que com o tempo eu iria ganhar mais. Eu já tinha estagiário. Então, eu já tinha toda essa expertise. Qual era a expertise que eu não tinha? Diretamente com cliente de elétrica. Não tinha essa expertise. Entendi. Porque eu só pegava os projetos e fazia. Então eu não tirava dúvida de cliente. Esse barramento aqui, não tirava. Né? Eu fazia meus projetos lá junto com os meus estagiários, era isso que a gente fazia. E aí, eu precisava desse gatilho para começar. Eu falei, eu tenho que começar. E eu queria abrir uma empresa de projetos. Mas na época eu já pensava, gente, eu vou abrir uma empresa de projetos, mas também vai ser uma empresa de educação. Pensava isso naquela época. Por que eu pensava isso? Porque eu gostava de ensinar. Então eu pensava, vai ser uma empresa de educação e vai ser uma empresa de projetos. Tanto que o site que eu fiz, e você que não sabe, eu fiz o meu site. O site que tem até hoje da Fan Engenharia é o site que eu criei do zero. Eu aprendi a criar um site do zero. Tem um cara na internet que ensina do zero. Aprendi do zero com esse cara, né? Desenvolvi a capacidade de criar site. Fiz o meu próprio site. E no meu site original, gente, tá até lá, até hoje, ó, engefan.com.br. Até hoje. Lá embaixo tem lá já o meu canal do YouTube. Tem lá já que nós seríamos uma empresa de educação, uma empresa de projetos. Porque isso não existia. E a minha inovação era essa. Falei, ó, você é uma empresa que tem um canal do YouTube. E você é uma empresa que tem um canal do Instagram. Né? Então foi isso que a gente começou a fazer. Uma empresa que publicava conteúdo. E assim começou. Né? Perfeito. E no início, para empreender com projetos elétricos? Muitos podem pensar, quando se fala em empreendedorismo, em abrir uma empresa, muitos já têm a consciência de que, cara, investimento. Quanto é necessário investir em termos reais para poder abrir uma empresa de projetos elétricos? É necessário quanto? 100 mil? 500 mil? 10 mil? Ou seja, tem algum número assim que você possa trazer para quem quer iniciar, está no momento agora de, ou querendo fazer transição de carreira, como foi o seu caso, transição da CLT para começar a trabalhar por conta própria. Sim. Ou para quem está iniciando e já quer começar empreendendo nessa área. Qual é o custo inicial? Vou usar o meu exemplo. Quando eu fiz meu cartão de visitas, que na época custou uns 60 reais,
Fiz meu cartãozinho, paguei R$60. Foi R$60, gente. Fiz meu cartão, entreguei pro meu chefe. Falei assim, olha, vou abrir minha própria empresa. E, nossa, Márcio, ele ficou surpreso. Eu achei que você ia ficar aqui um pouco mais, porque a gente tinha alguns projetos para finalizar. Eu falei, não, nós vamos finalizar esses projetos e eu vou tocar a minha empresa de projetos. Para ele, eu acredito que tenha sido um choque, porque ele não esperava muito isso, eu não falava, né, que eu queria abrir minha empresa. E aí eu comecei. Com o que eu comecei, gente? Com o celular e com o notebook. Então, você quer trabalhar na área de projeto? Seu investimento vai ser um celular e um notebook. E eu já pergunto para você, você tem um celular? Você tem um notebook? Se você tem um celular e notebook, Já tem o que precisa. já tem o que precisa para começar. Então não tem desculpa para vocês. Se você está Não tem. assistindo esse podcast, isso é um sinal que você já tem um celular e certamente um notebook. E Foi isso que precisa eu de um comecei. notebook de última geração? Não, você pode começar com o seu Um que tem. i2, com o seu i1. Entendeu? Então, começa com o que você tem. Tem muitos alunos dentro da comunidade que começou com um computador horrível, mas começou. Tem um aluno meu que é o Felipe, que ele fala assim, Moacir, meu celular, eu só conseguia abrir o WhatsApp, não conseguia fazer mais nada. Eu falei, ótimo, se você consegue abrir o seu WhatsApp, você conseguia vender, você conseguia conversar com os clientes. É até melhor que ele não vai ter distrações Não vai ter com outras distração. coisas. É Exatamente. só o único canal que, não o único, né? Mas um dos canais muito eficiente que traz venda, né? Exatamente. Então ele falou, Moacir, meu celular não mexia, mas só abrir o WhatsApp. Eu falei, perfeito. E esse cara faz mais de R$40 mil por mês com projetos. E eu costumo dizer, Moacir, que quem quer dá um jeito. Dá um Quem jeito. não quer dá uma desculpa. Exatamente. Ah, eu sou aluno, eu não tenho nenhum computador. Porque vai ter pessoas que estão nos assistindo que muitas vezes estão nessa realidade. Tá entendendo? Mas cada um tem dois caminhos. Ou ficar se lamentando, ou falar, eu vou dar um jeito, eu vou usar o computador da faculdade nas horas vagas, vou fazer os meus projetos lá. Ah, mas eu ainda estou na faculdade, Anderson, eu ainda não tenho meu registro no CREA. É. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Isso. Então, hoje em dia, é possível fazer parcerias com quem já tem o diploma, já está formado e que muitas vezes não tem o conhecimento. Então, é uma conexão perfeita. Só que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. O Moacir, o jeito que ele deu na hora que queria aprender a elaborar esses projetos, conseguiu o quê? Um estágio. É. Era você que assinava enquanto estava estudando esses projetos? De jeito nenhum. Não assinava. E eu dou o exemplo sempre do meu sobrinho, gente. O meu sobrinho, ele tem lá seus 8 anos, 9 anos de idade. Ele comprou um PlayStation. Ele deu um jeito. Pediu dinheiro para um, pediu dinheiro para outro. Fez acontecer. Se ele desse conta, ele até vendia bolinho na praça. O meu sobrinho comprou um PlayStation. Ele deu um jeito. Ele se virou. Você, marmanjo, você não vai dar um jeito na sua vida? Você não vai fazer alguma coisa? Sabe qual que é o grande problema hoje, Anderson? Procrastinação. É um dos grandes problemas. Tem um perigo de ser autônomo. O perigo de ser autônomo é você procrastinar. Ah, não. Hoje eu vou fazer só 10 prospecções. Ah, não. Hoje eu tô cansado. Descansa e volta. Tá? Então, hoje a gente tem esse grande perigo, que é a procrastinação. Não era o problema que eu tinha na época. Então, quando eu comecei de fato na empresa, Até porque você já tinha isso no seu DNA, né? O DNA de vendas, né? o DNA de vendas estava dentro, gente. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que prospectar. Eu tinha que correr atrás de cliente. Porque o cliente não ia chegar fácil para mim. Então, foi o que eu comecei a fazer na empresa antes. Comecei a fazer prospecção. Né? Então, comecei a mandar mensagem. E, além disso, gravar vídeos. Né? Porque eu queria ser uma empresa que publicasse conteúdo e que também tivesse a parte de educação. E foi aí que eu comecei a abrir meus treinamentos presenciais, não online. Então, gente, eu comecei a abrir treinamento presencial. Além da empresa minha que fazia projeto já, e eu comecei a ter projeto rápido. Porque a minha base de contato, gente, era a base da faculdade. E a base da faculdade já tinha muita gente ligada na área de projetos, na área da engenharia. Então, provavelmente você já está num grupo de elétrica. Você que é da área, está vendo um podcast de elétrica, está num grupo de elétrica. Nesse grupo de elétrica, dentro do seu celular, vai ter gente que pode te passar projeto. Foi o que aconteceu comigo. Né? Então, eu cresci muito rápido na área de projetos porque eu tinha uma base muito boa já, né, de indicação. Perfeito. E
como todo profissional, né, no início, quando você começou aí o início do empreendedorismo, vamos pegar essa parte agora da tua jornada. Tá. Qual foram, assim, os maiores erros que você cometeu, que hoje com a mentalidade que você tem, você olha para trás e, putz, se eu não tivesse errado nisso, eu estava mais distante ainda, eu estava em outro patamar. Teve algum erro assim que ao longo da sua jornada você cometeu no início da tua carreira empreendendo com projetos elétricos? Eu acredito que o maior erro de quem começa a empreender é a falta de organização. Então, assim, eu tinha muita vontade, mas não tinha organização. Então, não tinha um processo bem definido, né? Na parte de projetos. Hoje, por exemplo, na comunidade, você vê lá que a gente tem uma aba só de GPS dos projetos, que é passo a passo para elaborar um projeto. Eu não tinha muito isso. Então, às vezes, eu fazia um projeto, já estava em outro, estava com 5 projetos ao mesmo tempo. E não terminava um. E isso me atrasava muito. Então, eu tinha esse problema de atraso, gente. E não se engane. Você não pode atrasar. Você queima com o cliente se você atrasar seu projeto. Tem um negócio que eu falo muito na comunidade, dentro da corrente de sucesso, que é o pós-venda. Você precisa atender bem esse cliente. E dentro do processo de pós-venda e venda, tá a parte de você entregar no dia que você prometeu. Então, um dos meus grandes erros antes era atrasar projeto. Por quê? Queria ser perfeccionista demais, isso me atrasava. A gente tem que fazer o melhor, não pode errar. Mas esse perfeccionismo, eu ficava arrumando a fiação, sabe? Para o projeto ficar perfeito. A minha linha de chamada, Anderson, eu era coisa de doido já. A minha linha de chamada tinha que ter um espaçamento ideal, um tamanho ideal. Se não tivesse esse tamanho, estava errado. Nossa. Entendeu? Então, hoje quem vê os projetos da comunidade fala, nossa, mas que projeto organizado. É porque eu era desse nível. E isso me atrapalhava. Então, um dos meus erros era tentar ser perfeccionista demais, tentar fazer a coisa certinha demais. Isso me atrasava muito. Eu fiz um projeto de um grande supermercado, só não posso falar a marca aqui, né? Era de um grande supermercado, tá no Brasil inteiro o supermercado. Fiz esse projeto e atrasei nesse projeto. Me queimei demais com esse pessoal. Por quê? Queria ser perfeccionista demais. Mas não perfeccionista no sentido técnico, porque eu já sabia. Você faz um cálculo, acabou. Não tem como ser perfeccionista num cálculo, né, gente? Mas perfeccionista no desenho. Então isso me atrapalhava bastante. Talvez porque o meu supervisor na época me colocou para fazer desenho de concessionária e eu queria ser perfeccionista demais. Eu talvez tenha trazido isso da época. Então esse foi um dos meus grandes erros no início, porque eu me queimava muito com o cliente, porque atrasava o projeto, né? Então depois a gente foi melhorando isso. E hoje, com a experiência que você tem, a mentalidade que você tem, saindo só um pouquinho do universo do Moacir, mas trazendo para um universo dos projetistas elétricos do Brasil. Uhum. Quais são os principais erros que você enxerga hoje? No projetista que está iniciando, ou até mesmo no projetista que não é tão iniciante assim. Quais são os principais erros que você enxerga? Tem um erro principal, que é o projetista que está começando, ele quer se sentir pronto. Ele quer entrar para o mercado já sabendo tudo. Deixa eu falar uma coisa para você, você não vai. Sabe quando você vai realmente se sentir confiante? Quando você ter cliente. E aí, o grande erro das pessoas é esse, Anderson. Quer fazer o quê? Que não, eu tenho que me sentir 100% pronto para poder começar. Então, eu só vou ter cliente quando eu me sentir 100% pronto. E esse medo trava as pessoas. E pegando esse gancho, qual foi o projeto mais desafiador que você já elaborou e que você sabia que não estava pronto, até pensou em desistir, mas você falou, eu vou para cima, eu vou fazer. Teve algum assim ou não? Eu falo que teve um projeto marcante para mim, que foi de um laboratório muito grande. Foi o primeiro projeto que eu fechei por R$60 mil. É possível faturar mais de 50 mil em um único projeto? Totalmente possível. Totalmente possível. Você pode chegar a 120, 150, 160 mil reais em um único projeto. E esse projeto foi o primeiro projeto assim, acima de 20 mil reais que eu tinha fechado. Projeto 60, na verdade eu fechei por 65 mil. E eu me senti com medo quando eu peguei esse projeto. E aí eu comecei a perceber o que eu falo para muita gente. Um projeto grande são vários projetos menores. E aí eu comecei a criar a metodologia que eu trago na comunidade hoje, que é a metodologia de fazer o projeto em partes. Então você faz um projeto, o projeto tem várias abas, várias áreas.
termina aquela área com o seu quadro de distribuição respectivo, finaliza ela, passa para a próxima. Depois você vai ligando os pontos através do quadro de distribuição geral, né? Então, você tem o quadro de distribuição geral, você conecta os outros. Então, você vai fazendo o projeto de trás para frente, gente. Foi essa sacada que, fazendo esse projeto do laboratório, foi essa sacada que eu tive. Um projeto grande, são vários projetos menores juntos. Não é que eu não fazia projetos grandes, só que na época que eu trabalhava para a empresa, eu fazia uma parte, outra pessoa fazia outra pessoa fazia outra, e ia ligando os pontos depois. Você não tinha muitas criado vezes, aquela obra-prima sozinho, exatamente, né? Tipo, vários entendi. projetos eu não criava a obra-prima sozinha. Então, eu me coloquei à prova. Você tem que se colocar à prova. Você tem que fazer isso, porque se você não fizer, você vai ficar enrolando. Esse é o grande erro. As pessoas enrolam. Então, tem aluno que entra na comunidade, estuda, não faz uma prospecção. Moacir, eu não me sinto pronto. Falei, você não vai se sentir. Você pode ver 400 treinamentos no mundo. Não vai. E aí, eu sempre falo, tem um problema do cara que faz um curso de AutoCAD. Na minha época, todo mundo queria fazer um curso de AutoCAD. Chegava no curso de AutoCAD, esse cara ia aprender a fazer parede, esse cara ia aprender a fazer linha, esse cara ia aprender a fazer círculo e arco. Passava 4 meses antes. Você acha que o cara estava lembrando tudo que ele aprendeu? Nossa, não, de forma alguma. Por que ele não estava lembrando? Porque ele não estava colocando em prática mais. Ele aprendeu naquele curso, não colocou em prática e esqueceu, gente. Você que gosta de ficar só vendo treinamento e não vai para venda, você vai esquecer. A não ser que esse treinamento seja vitalício. Deixa eu só ajeitar aqui a camisa aqui. A não ser que ele seja vitalício. Mas tudo bem, mesmo assim, mesmo sendo vitalício, é um perigo. Por que é um perigo? Porque você tem que ir logo para o mercado, senão você vai ficar só estudando sua vida inteira. Esse é o grande erro. As pessoas querem estudar demais e não querem entrar logo no mercado. E esse é um recado para você. Entra logo, porque você vai aprender muito mais. Eu sempre dou o exemplo da mulher do caixa do supermercado. A mulher do caixa do supermercado, ela vai colocar aquela camisa em treinamento. Ela está em treinamento dentro de uma sala de aula ou está em campo passando os produtos no caixa? No campo de batalha. Está no campo de batalha, gente. Até a moça do caixa do supermercado. Qualquer pessoa aprende mais quando está no campo de batalha. A melhor forma de aprender é fazendo. É fazendo. E o interessante é que quando o profissional coloca a mão na massa e vai aprender fazendo, até a teoria começa a fazer mais sentido. Muito mais sentido. Porque a pessoa começa a ligar os pontos. Cara, era isso que a teoria queria mostrar na prática. Isso. Então isso ajuda demais, né? E é interessante você falar isso, né? Porque muitas das vezes algumas pessoas profissionais, eles até vão comprar a Mega Black Elétrica vitalícia. E aí ele vai ter a mentalidade de quê? Vou estudar para sempre, já que, enfim, o acesso é vitalício, ok. Só que, além de estudar de forma vitalícia, você precisa praticar de forma vitalícia. Porque de nada adianta você apenas estudar, você vai ficar muito inteligente. Mas qual a diferença do inteligente para o sábio? Inteligente é aquele que estuda, fica inteligente, é muito bom em calcular, em toda a parte da teoria. Só que o sábio é aquele que pega essa inteligência e transforma ela em prática, em ação. Isso faz toda a diferença na vida do profissional, né? Exatamente. Então você tem que colocar em ação. Não adianta só você ficar estudando a sua vida inteira, estudando. E uma coisa importante que você falou do cara que é técnico demais. Excelente, o cara é inteligente, o cara é muito técnico. Mas eu vejo o projeto ruim do cara que é muito técnico. Porque um projeto elétrico não é só cálculo. Não é só cálculo. Então às vezes o cara sabe fazer cálculo, sabe, mas não sabe passar. Você já viu aquele professor? Você já deve ter passado por isso. Todo mundo passou por isso. Aquele professor que sabia tudo. Você via que o cara sabia tudo, Anderson? O cara sabia tudo, mas não sabia passar pro aluno. Eu peguei um que fez doutorado na Alemanha. Era uma máquina o cara. Primeira turma, só passou 3 alunos. Olha só, não sabia passar o conhecimento. O cara pode ser bom pra caramba, mas não sabe passar o conhecimento. Por que eu tô falando disso? Porque pode ser que um cara seja muito técnico, investiu demais em conhecimento técnico. O cara sabe tudo, Anderson, de projeto. Mas na hora de passar pro papel, projeto é uma teia de aranha, não dá pra entender nada. O cara bate o olho, tá uma bagunça, tá tudo bem dimensionado, Anderson. Mas ninguém entende nada, porque você tem que saber ser didático num projeto elétrico. E o projetista ele precisa entender que, na maioria das vezes, não é o projetista que vai executar. Até porque quem se especializa para se tornar um especialista em projetos elétricos,
É porque, na maioria das vezes, esse profissional ele não quer estar cortando cabo, fazendo emenda, não desmerecendo cada uma das profissões muito digna, mas um profissional que submete a uma graduação pesada da engenharia elétrica, é muito comum que esse profissional ele quer viver bem, ser bem-sucedido na sua área da engenharia elétrica especificamente. Exatamente. E aí ele não tem essa mentalidade, né, de elaborar um projeto que seja de fácil interpretação para quem vai executar. Porque um projeto muito bem elaborado tecnicamente, que não tenha uma linguagem onde quem vai executar não consegue compreender com clareza e executa errado, o projetista tem uma parcela de culpa também. Tem também, porque ele não está explicando direito. É igual o professor que não explica direito a matéria. O seu projeto precisa ser didático. É uma coisa que eu bato muito lá dentro da comunidade Projetista Elite. Didática e organização. Por isso que eu acho que é tão diferente. Por isso que eu acho que as pessoas aprendem tanto, Anderson. Porque ela não aprende só a fazer o cálculo. Dentro da comunidade ela vai aprender a fazer o cálculo e vai aprender o que é didática de projeto. E eu não vejo ninguém no mercado falando de didática de projeto. Ninguém fala. Ninguém fala. E se falar, tá me imitando. Já vou dizer agora. Didática de projeto é o que faz o negócio ser diferente. E é o que a gente ensina lá dentro da comunidade também. Né? Eu comecei a aprender isso. O seu projeto tem que ser didático. O seu projeto tem que ser redundante. O seu projeto, a pessoa tem que bater o olho e falar assim, nossa, mas que diferente. E não adianta você vir me falar, isso é uma coisa importante até que eu vou dizer. Não adianta você vir me falar que projeto tem que ser em Revit. Projeto tem que ser não sei o quê. Não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Projeto é no papel. O cara, ele abre a prancha do projeto. Ele vai falar assim, não gostei desse projeto aqui não, porque esse projeto aqui, ó, não está em Revit. Me ajuda, gente. Não é isso. Projeto é no papel. É óbvio que algumas empresas vão exigir que você trabalhe num software ou outro. Isso vai acontecer. Mas se não exigir, projeto é no papel. Não tem jeito. Né? Então, o seu projeto tem que ser didático. Não adianta você ser o cara mais técnico do mundo. Por que a gente está batendo nessa tecla? Porque não adianta você ser o cara mais técnico do universo, antes, se você não souber passar a informação no projeto. Tá? Então você tem que pensar nisso também. Eu peguei um projeto em Revit muito lindo, cara. E quando eu fui dar uma olhada no quadro de distribuição, tinha um disjuntor de 240 amperes atendendo uma tomada com a carga abaixo de 2.000 watts, 2 kW. Que loucura. Pois é um absurdo. Adiantou ter feito o projeto? Não adianta, porque no fim das contas, quem faz o projeto é o projetista e não o software. Quem me conhece sabe que eu falo demais isso. Quem faz o projeto é o projetista e não o software. A gente indica softwares muito legais, inclusive os softwares da AutoQI, porque eles vão facilitar a sua vida. Mas quem que vai pilotar esse avião do software? É o projetista. Não tem jeito. Perfeito. E para os projetistas que querem, porque é o seguinte, eu ouço muito assim, né, de quem trabalha com projetos, muitas vezes o profissional ele reclama em relação a, eu até fechei um projeto com um valor interessante, mas passei 3 meses, 4 meses sem fechar serviço. Então, você como especialista na parte de projetos e especialista em vendas de projetos, qual a dica e qual o problema pelo qual muitos profissionais não conseguem ter uma performance, gerar uma renda satisfatória e ser bem-sucedido com projetos elétricos, tendo justamente esses picos e vales, né? Tem mês que fechou 50 mil, 60 mil, tem mês que não consegue fechar nenhum projeto. Como resolver esse problema e se é possível resolver esse problema? Eu vou falar uma palavra aqui que está dentro da corrente do sucesso. Como que resolve esse problema? Pós-venda. Se você está passando por picos e vales, né, é porque, primeiro, o seu fluxo está baixo. Você não fez a quantidade de prospecção que você precisou fazer. Seu fluxo está baixo. Picos e vales, o fluxo está baixo de cliente. Você não tem a base de cliente ainda que vai te dar todo mês aquilo que você precisa. E segundo ponto, você precisa espalhar a mensagem. Como é que espalha a mensagem? Pós-venda. Você tem que fazer o seu cliente vender para você. Muitas vezes nem um vizinho dessa pessoa sabe que ele é um engenheiro e trabalha com projetos elétricos. Todo mundo tem que saber, meu amigo. Você vai no churrasco? Fala. Você vai no futebol? Fala. Você vai no aniversário de criança, vai conversar com o pessoal? Você fala. Todo mundo tem que saber a sua profissão e o que você faz. Tem gente que fica assim, não gosto de falar. Meu amigo, você é vendedor. Tem que botar a boca no trombone. Você tem que falar. Eu sou projetista, eu faço isso, eu faço... Você tem que falar que você é projetista. Não adianta. Então, como é que você resolve picos e vales
Ah, esse mês foi bom, esse mês tá ruim, esse mês foi bom, esse mês tá ruim. Você não fez quantidade de prospecção suficiente, você tem que ter uma base boa. E segunda coisa, você tem que fazer os seus clientes venderem para você. Como é que você faz seus clientes venderem para você? Você tem que tratar eles bem, você tem que cuidar deles, você tem que criar um relacionamento e amizade com eles. E você tem que fazer esses caras te amarem, serem seus amigos para indicarem para você. Eu sempre dou o exemplo da pizzaria. Você vai numa pizzaria boa, cara, quando você vai numa pizzaria boa, ser atendido bem, Anderson, garçom te atende bem. Top. Você quer voltar mais vezes e ser atendido só por aquele garçom. Exatamente. E aí, a hora que você sai de lá, o que você faz quando você sai de lá? Cara, Você indica pra todo mundo, total, cara. Total. Você vende aquela pizzaria. Você é um grande vendedor, você nunca percebeu. Porque a hora que você sai da pizzaria, você encontra um amigo seu, você fala assim, cara, eu fui na pizzaria semana passada, que pizzaria top, chama tal. Garçom, fala até do garçom. Garçom é fulano. Vai lá, ele vai te atender, vai ser top demais, ele vai até te dar um chopinho a mais no final. O que você acabou de fazer, cara? Você vendeu. Você vendeu a pizzaria, não ganhou nenhuma comissão. E foi uma venda excepcional, porque semana que vem o seu amigo vai estar lá na pizzaria que você indicou, falar, vim por causa do fulano. E o garçom vai falar assim, nossa, que legal você veio aqui. Mesmo jeito acontece com o projeto elétrico, gente. Quando você faz um projeto de qualidade, entrega algo de qualidade, esse cara vai te indicar na maior boa vontade, feliz. E ele vai vender para você, ele vai falar assim, ó, esse aí eu confio, viu? Entregou no prazo, atende bem. Ele vai ser um vendedor para você. Então, seus clientes, eles precisam ser grandes vendedores para você espalhar a mensagem. E eu sempre falo o seguinte, um cliente não é apenas um cliente. Um cliente são vários clientes que podem chegar na sua mão por causa de um único serviço que você fez de qualidade. E é sempre bom lembrar, o cara que você está fazendo um projeto de uma casinha de máquinas pequeno, pode ser o cara que vai te entregar e te passar um grande projeto. Foi o que aconteceu comigo antes. Fiz uma casinha de máquinas de R$2.000. R$2.000 cobrei para fazer esse projeto de casinha de máquinas. Por isso que eu não descarto nada. Não descarto projeto pequeno. Entreguei o projeto. O cara ficou louco com o projeto, com a qualidade de desenho, didática. Não é por causa da técnica. O que vai estar lá é didática. Didática é igual quando você encontra uma pessoa bonita. Você olha assim, você não sabe como é que é por dentro da pessoa, mas a hora que você olha, ela fala, nossa, que pessoa maravilhosa. Pessoa linda. É do mesmo jeito. Essa é a didática. A hora que o cara bate o olho no projeto, que projeto lindo. E ele viu aquilo e ele falou assim, nossa, cara, projeto de qualidade. Que software que você fez? Eu falei, não, fiz um AutoCAD mesmo. Nossa, sensacional, cara. Ele me indicou para uma construtora que fez eu fechar um projeto por R$70.000 depois. Projeto predial grande, de uma grande construtora. Então, assim, não rejeite. Um projeto de 2.000 me fez chegar num projeto de 70, gente. Como é que você resolve picos e vales? Atendendo bem e criando uma base boa de cliente. E isso faz muito sentido o que você está falando, porque o melhor canal de vendas que uma empresa pode ter é o próprio cliente satisfeito com a solução que você vendeu para ele. Não existe outro melhor. Não existe. O seu cliente é seu grande vendedor. Excelente, excelente. E, Moacir, se você tivesse... Vamos pegar agora o Moacir, vamos tirar todos os títulos que você tem, todos os clientes que você já fechou e você vai começar do zero hoje. Porém, você continua com o conhecimento que você tem. Com o conhecimento que você tem hoje, a mentalidade que você tem hoje, qual seria os teus primeiros passos para que você viesse a ser bem-sucedido na área de projetos elétricos? Eu iria pegar meu celular, iria pegar meu notebook e eu começaria a prospectar cliente e me forçar a entrar no mercado. É óbvio que eu iria estudar, Anderson. É óbvio que eu iria estudar. Mas meu foco principal, 60-40, ia ser venda. Venda, entrar no mercado, ter cliente. E eu não ia enrolar para fazer isso. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, segundo dia, formei num dia, no outro dia eu estou prospectando. No outro dia eu estou me forçando a entrar no mercado. Porque é isso que vai fazer diferença na minha vida. Não existe projetista sem projeto. Isso se você quiser entrar na área de projetos. Mas eu acredito que na área de consultoria seria a mesma coisa, né? E se eu estivesse começando agora, a primeira coisa que eu ia fazer era me inscrever no link que está aqui na descrição desse vídeo. Na Mega Black Elétrica Vitalícia. Tem um link aqui embaixo. 13 de novembro, quinta-feira, às 19 horas. Primeira coisa que eu ia fazer era clicar nesse link e aprender com pessoas que já passaram pelo processo que eu quero passar. É isso que eu ia fazer. Eu ia procurar aprender e ia procurar entrar no mercado.
E hoje, você tem a oportunidade de fazer isso. Oportunidade que eu e o Anderson não tivemos. Não tivemos, verdade. Não tivemos. Você acha que seria a primeira coisa que a gente ia fazer? Mas com certeza, meu amigo. A primeira coisa que eu ia fazer era procurar alguém para me ajudar. Porque na época as pessoas amarravam informação, Anderson. Hoje não. Hoje você tem profissionais como nós e outros também na área que E além de trazer informação, ainda passa materiais práticos realizados em clientes reais. E isso faz toda a diferença. Cara, Validado no campo de todo batalha. mundo sabe desse bônus meu da comunidade. Eu vou falar, não é um dos bônus. Assim, vai ter na Black Elétrica Vitalícia isso, tá, gente? Vai ter. Spoiler, olha o spoiler, olha o Mas spoiler. não é o principal. Vamos lá. Vai ter muitas outras coisas que você nem imagina. Mas um dos bônus que tem na comunidade projetista de elite, quando você entra, é meu acervo de projetos. Quanto é que vale isso? Não tem como precificar o meu acervo de projetos, gente. Não tem como. Se alguém quiser comprar por fora, eu vou ter que dar um valor alto, porque não consigo. O meu acervo de projetos para quem entra na comunidade vai ser disponível, sabe? Então, assim, olha a quantidade de informação que você tem hoje. E aí é para te deixar ruim mesmo. Você fica pensando, nossa, eu tenho a faca e o queijo na mão. É, você tem. A única coisa que você precisa fazer é prospecção. É correr atrás e se forçar a entrar no mercado. Essa é a diferença. Excelente, excelente. Então, olha só, pessoal, a gente está se caminhando para a reta final. Confesso que já estou com saudade, foi muito bom o bate-papo. Você trouxe muito conhecimento enriquecedor de campo de batalha que faculdade alguma vai conseguir trazer, porque são experiências únicas. Sim. Que você teve e isso é muito precioso. Então, obrigado por compartilhar aí com a nossa audiência e com todos esses profissionais da área da engenharia elétrica. Eu queria só falar uma coisa, Anderson, rapidinho. Perfeito. Você falou isso aí, e é interessante. O Moacir fala demais, né, Anderson? Nada, tem que... Um vendedor, ele tem que... vendedor tem que saber falar, tem que falar. Tem que falar. Meu professor de instalações elétricas, ele falou o seguinte pra mim, e eu vou falar diretamente com você agora. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou o seguinte: você vai ser um engenheirinho. Isso falou pra turma, gente. Você vai conseguir ser um engenheirinho. Ele falou com essas palavras, nunca esqueci. Você vai ter lá seu carrinho, a sua casinha, né? E não vai passar disso, gente. E não vai passar disso. E eu sempre tive ambição, gente. Eu nunca vivi minha vida sem ambição. Você tem que ter ambição. E ele falou isso desse jeito pra mim. Eu falei, não. Você não pode estar conformado. Naquela hora eu pensei, eu vou ter mais. Eu não vou ser o cara que vai ter só um carrinho, uma casinha. Eu quero mais pra minha vida. Eu quero mais porque eu tenho a noção de que eu posso mais. E naquela época não tinha Mega Black Elétrica Vitalícia. Naquela época não tinha nenhuma oportunidade. Mas eu sabia que eu poderia criar essas oportunidades, gente. Fazer acontecer mesmo. Então ele falou daquele jeito, mas era o que tinha acontecido na vida dele. Se alguém tá te falando que você não pode, que você não consegue, que não vai dar certo pra você, é o que aconteceu na vida dessa pessoa que tá falando pra você. Não é a sua vida. Não é a sua vida. O meu pai um dia, e eu amo demais meu pai, você sabe. Direto eu converso com ele aqui, você tá tendo a oportunidade de conviver comigo, você sabe disso. Meu pai é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E meu pai falou pra mim, meu filho, você não tem perfil de empreendedor. Meu pai falou isso. Você não tem perfil de empreendedor. Por que você não vai procurar um emprego? Isso é o que aconteceu com ele. Não era o que vai acontecer comigo. Então as pessoas falam pra você que não vai dar certo, que você não tem capacidade, mas na verdade esse erro é delas, esse problema é delas, não é seu. Escuta isso. Se você tá passando por esse problema, se alguém tá falando pra você que você não consegue, que é melhor você fazer outra coisa, e você tá pendendo pro outro lado, Mega Black Vitalícia? Não. São mais... o pessoal fala isso demais. São dois vendedores de curso. Meu amigo, eu tô vendendo, e você? Eu tô vendendo, eu tô trabalhando, e você? Então, ao invés de você criticar, pensa comigo e faz o seguinte: faz o seu corre, vai lá, aproveita a oportunidade, aproveita a chance. E o que a pessoa fala de você é o problema dela, não é seu. Essa pessoa tem um problema interno que ela precisa resolver, você não. Se você tá com aquela intuição de que agora você vai fazer acontecer, faça, escute a sua intuição. Uma das coisas que mudou minha vida antes foi escutar o que o meu coração mesmo, a minha intuição estava falando. Ter feito aquele cartão naquela época foi o que mudou minha vida. Era a minha intuição gritando. Porque se fosse pela lógica, era melhor ficar lá ganhando 5 mil reais, não era? Mais confortável e seguro, né? Sair pra ficar ganhando nada, correr atrás. Mas o quê? Eu tinha isso aqui, ó.
A intuição tava batendo forte, me tava falando assim, olha, faz algo de diferente, cara, corre atrás, faz o seu. É a sua hora. E oportunidades passam. E essa é mais uma oportunidade aqui que tá passando. Você vai deixar? Isso aqui que a gente tá fazendo nunca foi feito. Então, link tá aqui na descrição. Mega Black Elétrica Vitalícia, 13 de novembro, quinta-feira, 19 horas. Anderson, foi muito massa estar aqui com você hoje. Tamo junto. Agradeço demais. E pra gente finalizar, meio que você já introduziu, tá certo? Mas é uma dinâmica que eu sempre faço no final. Show. E antes de fazer essa dinâmica, tá certo? Só relembrando aí, Mega Black Elétrica Vitalícia, dia 13 de novembro, quinta-feira, às 19 horas. Esteja ao vivo e eu tenho 130% de certeza que você não vai se arrepender. Então, eu e o Moacir não estamos para brincadeira. Não. Você vai ter acesso a todos os treinamentos do Moacir, todos os meus treinamentos de consultorias, onde você vai receber uma oferta. E quando o marketing falou para mim, eu falei, esse pessoal do marketing tá de brincadeira. Eu quase demito o time de marketing. Uma oferta, mas enfim, mas é para uma boa causa e é só nessa Black Friday. Então, quem já me conhece já sabe, tá certo? O tempo de acesso no nosso programa de treinamento é de 1 ano. E apenas nessa Black Friday, esteja ao vivo ou você vai se arrepender amargamente. Oportunidades. Tá ok, passam. pessoal? Então, a descrição está no link, na descrição, né, desse vídeo, abaixo do vídeo. Então, já se inscreve que você vai entrar em um grupo especial, que nesse grupo vamos estar fazendo toda a parte da comunicação para enviar o link da nossa Black Elétrica Vitalícia de forma oficial. Tá ok? E muito obrigado pela participação de todos vocês. E é o seguinte, se você pudesse dar um único conselho para quem está nos ouvindo agora, olhando para aquela câmera, qual conselho você daria para esse profissional? Tá começando agora? Isso. Pega o seu celular, pega o seu notebook, participa do dia 3 de novembro às 19 horas e quando acabar a nossa aula que a gente vai revelar a oferta, no outro dia você começa uma vida nova, prospecta, corre atrás e seja um cara que faça projetos elétricos e consultoria. Vai mudar a sua vida. Mas você tem que fazer. Não seja mais um que só assiste aula. Seja um que assiste e faça acontecer. Essa é a grande transformação e eu acredito demais nisso, porque foi o que aconteceu comigo. Essa é a grande transformação e a grande oportunidade que está na sua mão agora. Literalmente. Tá? Então, você está começando agora? Tá? Então, você escolhe. Você vai querer capinar um lote, fazer trabalho braçal? Você vai querer trabalhar com projetos, ser engenheiro, ser profissional da elétrica, emitir sua RT, fazer acontecer, ganhar dinheiro com isso e ainda ajudar outras pessoas. Estou te dando 2 oportunidades. Você escolhe o que você quer para você. Tá? Eu e o Anderson, a gente escolheu isso. Empreender, trabalhar na engenharia, trazer conhecimento. Escolhe também. Escolhe algo que vai fazer a sua vida virar a chave. E eu acredito que esse seja o momento. Então você pega seu celular, seu notebook e depois do dia 3 de novembro, você vai correr atrás para entrar no mercado, porque a gente vai te dar o caminho para isso. Essa é a minha dica. Excelente, excelente. É uma dica, esse é um conselho muito sábio. Então, assim, muito obrigado aí pela participação, tá certo? Foi um prazer te receber nesse podcast em João Pessoa. Então é isso aí, meu amigo. Um forte abraço, tamo juntos. E elétrica é o poder. É o poder. Tamo junto.